A gente vai Chega já. bater aí um gabarito, hein? Uhum. Então Prontinho. vamos lá. Menino de 1 ano, então é um lactente, é levado ao pronto-socorro com febre alta e irritabilidade a 48 horas. Os pais relatam redução na aceitação alimentar, episódios de choro intenso a urinar. Então, ele é irritado, ele é prostrado, recusando aceitação alimentar, né? E tem episódios de choro intenso e especificamente eles dizem que é urinar. Não há história de tosse, coriza, vômitos ou diarreia. Não apresenta comorbidades e nunca teve infecção urinária anteriormente. No exame físico, ele está irritado, mas está atento, né? Não é uma criança que tem é irritado, mas não tem um rebaixamento de sensório, né? Ele está alerta. Ele está com febre alta, uma frequência cardíaca de 140 para um bebê, uma criança de 1 ano com febre, ok? Frequência respiratória de 28 em vigência de febre, uma pressão de 85 por 50, ausculta pulmonar sem alterações, abdômen sem distensão, mas com irritabilidade, a palpação hipogástrica. Pele e mucosas hidratadas, sem sinais de desidratação, apesar dele não estar aceitando tão bem aí a dieta. No exame complementar laboratorial, urina tipo 1 com leucocitúria, então você vê biócito, leucócito na urina, com nitrito positivo, e aí só isso a gente de repente não precisaria nem da urinocultura da mão, apesar dessa canja do nitrito positivo, ele ainda diz que tem um crescimento de E. coli com mais de 100 mil colônias. E um hemograma com 15 mil leucócitos e predomínio de neutrófilos com PCR de 35. Então, com base no caso apresentado, responda. Aí, travou aqui. Uhum. Pronto. Uhum. Perguntas. Qual é o diagnóstico mais provável? E descreva os critérios clínicos e laboratoriais que sustentam essa hipótese. Então, pergunta qual o diagnóstico mais provável, critério clínico e critério laboratorial. Né? Então, aí em uma pergunta ele está perguntando três coisas, certo? Então, por isso, 3 pontos. Pielonefrite, infecção do trato urinário. Bom, mais alguém? Pielonefrite aguda, certo? Critérios, sepse puritu. Então, voltando lá, Gustavo, ele não tem sinais de. Ele está acordado, não é toxêmico, a gente não considera taquicardia nem taquipneia em vigência de febre, esses parâmetros. Da frequência dele não é taquipneico, nada disso. E ele está hidratado, então, nesse momento, a gente não pode falar ainda em sepse, tá? Então, número 2. Os critérios clínicos e laboratoriais, pessoal. Quais são os critérios clínicos que vocês colocariam? Dor a urinar, febre. Uhum, isso aí, Dora. Perfeito. Vamos ver o que botaram aqui. Vamos lá. Irritabilidade, muito bem. Quer que eu coloque já de um deles, a resposta? Tá separada um a um ou tá toda a Tá separado. resposta? Não, tá separado a pergunta um, depois a 2, depois tá Perfeito. separado. Então vamos na um, que aí a gente acaba direcionando um pouquinho mais e eles respondem também. Uhum. Essa é a um. Junto. Então, no um que a gente separou aqui, colocou o diagnóstico mais provável é infecção do trato urinário devido à febre, mas urinocultura positiva, podemos caracterizá-lo como pielonefrite. Então, aí, no diagnóstico, acabou misturando um pouco o clínico com o laboratorial. Então, na verdade, a primeira parte da questão pergunta qual é o diagnóstico mais provável. Então, a infecção do trato urinário é uma pielonefrite, a infecção do trato urinário baixo ou alto. Então, é um lactente com febre, né? E aí
lactente com sintomas de ITU, sinais e sintomas de ITU e febre igual a pielonefrite, tá? Uma ITU febril num lactente, a gente considera infecção urinária alta. Perfeito, pessoal? Ok? Então, esse é o primeiro ponto da pergunta. Qual é o diagnóstico mais provável? Pielonefrite ou infecção do trato urinário alta, certo? Descreva os critérios clínicos. E aí, vamos lá, o que que ele escreveu? Critérios clínicos, ou ela, né? Exame do tipo urina, que aqui tá, tem uma Quer que faixa eu aqui no leia meio. para você? Eu achei. É, exame de urina tipo 1, urinocultura e hemograma. Aqui ele foi, a pessoa foi direto para os critérios laboratoriais, os achados clínicos pulou, né? Então, pessoal, quais seriam os critérios clínicos? Vocês falaram febre, irritabilidade. E qual foi outro critério que vocês falaram? Febre alta, irritabilidade, disúria, isso aí. Ausência de sintomas respiratórios e gastrointestinais. Esse é um dos pontos mais importantes dessa criança. É um lactente com febre alta, sem outros sinais, né? Então, um lactente de 1 ano com febre alta, sem nenhum outro corroborativo, primeira hipótese diagnóstica é ITU, tá? E nesse caso, ITU alta porque tem febre, né? Então, esses seriam os achados clínicos. Muito bem, acho que vocês, um a um, montaram aí o quebra-cabeça. E o laboratorial seria aí o que a pessoa botou, né? O exame de urina tipo 1, com nitrito positivo e leucocitúria, a urinocultura positiva e o hemograma alterado com PCR elevada. Né? O hemograma e o PCR e a urinocultura sozinhos não fazem o diagnóstico de pielonefrite, eles fazem o diagnóstico de infecção do trato urinário sem localização. Né? O que vai levar a gente a pensar na alteração nesse caso, é a presença de febre. Ok? Ficou claro isso, gente? Vou colocar aqui Muito o. provavelmente ele tem também uma cistite associada, porque ele tem disúria, né? Mas a gente considera como uma pielonefrite. E aí, o 2. Qual que Vamos lá seria a na nota pergunta. aqui, Débora, que você daria para essa Tá, resposta? qual Ela seria a vale nota? Seriam 3 3 pontos. pontos, né? Uhum. Então, o diagnóstico mais provável é infecção do trato urinário. O diagnóstico aqui, ele acabaria recebendo meio, porque é uma infecção sim do trato urinário, mas ele acaba falando e justificando o diagnóstico como pielonefrite de forma equivocada, né? Porque ele põe infecção no trato urinário, tá perfeito, mas é uma pielonefrite porque é um lactente com febre alta sem sinais de localização, tá? E não porque a urinocultura positiva, é... essa urinocultura positiva aí não entrou como critério, tá bom? Os achados clínicos e laboratoriais. Ele não botou os clínicos, só botou a febre lá em cima, fora aí da linha de pensamento. Então, ele perderia esse ponto e ganharia o ponto inteiro dos critérios laboratoriais. Então, ficaria com 1,5, certo? Fiz a conta certa de cabeça? Meio do diagnóstico, 100 pontos dos achados clínicos e 1 ponto do laboratorial. Ok. Aí eu vou colocar nosso gabarito aqui para dar uma comparada. Então, diagnóstico provável, infecção do trato urinário febril em lactente, possivelmente pielonefrite aguda, tá? E a justificativa, os critérios clínicos, febre alta sem sinal de infecção respiratória ou de trato gastrointestinal, dor à palpação abdominal com irritabilidade e sintomas inespecíficos típicos, aliás, saiu inespecíficos, mas são específicos, tá? Barra típicos de tu em lactente, Vou corrigir. né? Que é disúria, a dor quando aperta ali em região abdominal, irritabilidade, perfeito, gente? E os critérios laboratoriais, leucocitúria, o nitrito positivo e a urinocultura positiva associada a um hemograma alterado e um PCR elevado. Certo, pessoal? Tem uma pergunta ali, Débora, do Jander.
Se eu Se eu colocar colocasse. cistite infecciosa, estaria errado? Estaria, porque é um lactente com febre, né? E aí, um lactente com febre, você não tem nem a imagem. Se você não tem a imagem localizando especificamente só a bexiga, você tem que pensar que é uma pielonefrite, tá? Se fosse uma criança acima de 2 anos, uma criança maior, a criança consegue localizar melhor uma dor lombar, por exemplo, né? E aí ficaria mais fácil de só pelo exame físico a gente pensar numa pielonefrite ou numa cistite. Mas lactente com suspeita de itu e febre é igual a pielonefrite. Boa pergunta, Jander. Então, 2. Considerando a idade do paciente, quais exames complementares são recomendados para investigação etiológica e anatômica? Justifique. O Jander complementou ali uma coisa que ele pensou por causa da palpação dolorosa e hipogástrio. Sim, muito provavelmente essa criança tem uma cistite também, até porque a grande maioria das pielonefrites acontecem por ascensão, né, da infecção. Começa com uma cistite e evolui com uma pielonefrite. Mas, uma vez que pielonefrite é uma infecção mais grave, demanda mais tempo de tratamento e é um lactente que está exposto e tem maior risco de infecção grave, se você tem febre, e sintomas inespecíficos e um lactente, você acha que é um itu, você considera um itu alta. Não que ele não tenha uma cistite, ele provavelmente tem também. Mas o diagnóstico mais provável, que é o mais grave, a gente tem que direcionar o tratamento, é a pielonefrite. Então, considerar o número 2. Neilton respondeu ultrassom renal de vias urinárias, cintilografia com DMSA e uretrocistografia miccional. Muito bom, Neilton. Anderson, ultrassom trato urinário, porque é o exame inicial para avaliar malformações renais. Muito bem. Quais seriam essas? E a justificativa de cada uma. Alguém? Vamos ver a resposta, Tati, Vamos. do Uhum. aluno? Aqui. Então, inicialmente, a ultrassonografia renal das vias urinárias, pois permitirá identificar malformações grosseiras e anomalias de trato urinário. Caso o resultado seja normal, não é necessário solicitar novos exames. E caso a ecografia venha alterada, sugerindo refluxo vesicoureteral, pode-se abrir mão da uretrocistografia miccional. E aí passa para a uretrocistografia miccional, permite diagnosticar e classificar o grau de refluxo, que poderia ser a causa de infecção no trato urinário. O exame deve realizar após a finalizar o tratamento de TU. Muito bem. Se a criança apresenta alterações na uretrocistografia, pode-se abrir mão da cintilografia. Não. A cintilografia vai direcionar para a gente se há cicatriz renal ou não, tá? E a função do rim, tá certo? Então, posteriormente, ambulatorialmente e tudo mais, se houver indicação, uma coisa, a uretrocistografia não exclui a cintilografia, tá? E a cintilografia renal, quando realizada na fase aguda, permite o diagnóstico de certeza de pielonefrite, pois capta a presença de inflamação. Sim, a gente em geral também não faz a cintilografia por DMSA na infecção aguda, tá? A gente vai ver também muito mais para ver cicatriz renal e função residual desse rim pós-infecções, muito mais do que para fazer diagnóstico de pielonefrite, tá? A infecção por pielonefrite a gente faz por ultrassonografia e, na dúvida, faz TC, tá? Mas aqui ele está pedindo o exame complementar para investigação etiológica e anatômica, e não se há cicatriz ou se não há cicatriz, tá certo? É um dos exames que a gente vai pedir lá na frente para avaliar o prognóstico dessa criança, se houver alguma doença renal por infecção urinária de repetição,
é, ou se esse rim já não tem mais função, tá? É, alguém perguntou mais alguma coisa aqui do lado? Eu vi ali, deixa eu ver. Depois da Acho que não. cintilografia? Acho que não. Não, porque subiu aqui. Não. É, a Dora fez mais uma pergunta, Isadora ali. Então, seria para uma medida profilática? Não, profilática, na verdade, é para acessar essa criança e ver se as infecções de repetição que essa criança. Não é o caso aqui, tá, gente? Porque no início do caso é dito que ele não tem história prévia de infecção de repetição, tá? TC com contraste, a gente está falando de criança. É sempre que a gente pensar numa pielonefrite, na verdade, atualmente a gente faz uma TC sem contraste se houver alteração que justifique que já, por exemplo, um rim aumentado, um espessamento ali perirenal, isso já direcionaria o diagnóstico para a gente, tá? É, mas com contraste, a gente tem caracterização mais rica, né? Sendo na criança ou no adulto. Mas não é um exame de escolha que a gente faz. Isso a gente faz muito mais para investigar, na dúvida, tá? Então, antes de uma tomografia, pelo amor de Deus, é ultrassom. Perfeito? Então, voltando aqui, exames complementares e justificativa. Então, aqui falou da ultrassonografia do trato urinário para avaliar anomalias anatômicas, e aí a gente inclui hidronefrose, alteração, assimetria renal, rim atrofiado e algumas cicatrizes renais a gente consegue ver por fluxo também. Falou da uretrocistografia na suspeita de refluxo, que é perfeito. E aí, sendo vale falar, né? Porque meninos têm um risco um pouco menor de ter infecção do trato urinário, até pela anatomia, né? O pênis está ali, a vagina é muito mais próxima, né? Então o risco ali de uma menina de menor de 1 ano ter uma infecção urinária é muito maior do que um menino. Então, meninos com infecção urinária menor de 1 ano, a gente tem que pensar mais em alterações anatômicas. A gente vai investigar os dois, tá? Mas meninos principalmente. Então, falou muito bem aí da uretrocistografia miccional, e pontuou também cintilografia para falar da pielonefrite ativa, né, aguda, não é o que a gente costuma fazer, mas é o que a gente acaba classicamente, pelo exame, a gente consegue sim dizer se é ativo ou se não é, e pontuaria aí também sobre as cicatrizes renais, tá? Então, acabaria que qual era a pontuação dessa questão? Era 2? Deixa eu ver lá. Peraí. 2, isso mesmo. Né, acho que ganharia o ponto, apesar de não ter falado aí da cicatriz, falou da pielonefrite ativa e pontuou todos eles, acabaria entrando como 2, no mínimo 1,8. Se for Tá? muito rígido aí. Tem que ser rígida, né? É É, assim. o ponto 2 aí perderia por não falar da cicatriz renal. Tá bom. Cadê o Esse é o nosso. gabarito Esse é o gabarito. oficial? Aí. Então, investigação de comorbidades, menino com itu febril menor que 2 anos, foi aquilo que eu pontuei há pouco. Ultrassonografia do trato urinário, idealmente em 4 a 6 semanas após a resolução, avalia a presença de anomalias anatômicas, hidronefrose ou cicatriz renal. A cintilografia, falando da pielonefrite ativa e detecção de cicatriz. E a OCM se houver suspeita de refluxo, tá? Indicado em casos de infecção urinária febril, com história sugestiva de obstrução urinária ou múltiplas itus. Né? Então, se fosse um menino com uma ultrassonografia sem muita alteração, mas que já fosse o terceiro episódio de ITU, a uretrocistografia já estaria indicada. Não só pelo refluxo, né? Tem a estenose de Juque também. Ok, pessoal? Vamos lá para 3. Terceira questão. Descreva, não é cite, o manejo inicial desse paciente, incluindo antibiótico terapia, via de administração e orientação aos cuidadores. Tempo. Brincadeira. Diga, quem chuta?
Vou acreditar que vocês não vão chutar, que vocês sabem. Anderson, internação hospitalar, hidratação, antibiótico, terapia venosa e Rocefin. Hum, quem mais? Vocês têm a E. coli na mão. Vocês sabem qual é a bactéria? Lembre-se disso. Vocês não só não têm a sensibilidade. Sonda de demora. A criança urina, Jander, e tá com infecção urinária. Se você coloca a sonda, você ainda está invadindo e abrindo espaço aí para piorar a infecção, tá? Se eu for uma criança que não esteja urinando, você pode quantificar, se for a intenção quantificar o débito urinário, você pode quantificar de outras formas, tá? Pesando fralda, por exemplo. Se fosse uma criança maior, orientar a fazer num pote para medir. Então, se você está pensando em avaliar débito urinário, balanço hídrico, você pode botar, quantificar débito urinário, balanço hídrico, mas essa criança não pode ser, tem que ser o mínimo invadida possível, tá? Tá subindo rápido aqui. Reforçar a importância de hidratação. Sente dor ao urinar. Sim, começando antibiótico e medicação para dor vai resolver. Sintomáticos também, Priscila. Nitrofurantoína ou sulfa, via oral por 10 a 14 dias. Uma opção, Priscila. Amoxiclavulanato, suspensão oral. Uma opção também, Dora. Orientação aos cuidadores. Alguma? Estão pedindo três coisas: manejo inicial, e aí incluindo antibiótico terapia com via e orientação aos cuidadores. Na questão fala sobre a aceitação dele, que não está aceitando a alimentação. Isso. E aí, Laís, o que você faz com essa informação? São para uma criança de 1 ano versus tratamento ambulatorial. Quais seriam? Tá bom seu pensamento, Laís. Por isso que ele até pergunta, descreva o manejo inicial. Vamos ver o que que respondeu aí, Pet, o gabarito do aluno. Então vamos lá, para ajudar a direcionar o pensamento. Manejo inicial a ser conduzido da seguinte forma: alívio dos sintomas, proceder com analgesia antitérmico, por conta da febre, antibiótico terapia, nitrofurantoína oral ou sulfa, por 10 a 14 dias, se atentando à resistência. Orientar aos pais que a febre deve ceder em 48 a 72 horas às orientações. Caso a criança não apresente melhora clínica, deve se retornar ao atendimento e considerar a troca de terapia antibiótica apoiada na cultura. Encaminhar para a URO, proceder à investigação normo funcional do trato urinário através de eco, vias urinárias, cintilografia. Durante a investigação do trato urinário, por se tratar do primeiro quadro de tudo, deve fazer a profilaxia antibiótica com o mesmo antibiótico. Tá, então vamos por parte. Aqui falou do antibiótico, por via oral, 14 dias e alívio dos sintomas. As orientações iniciais, ok, encaminhar para o URO. Inicialmente, a investigação pode ser pelo pediatra, com, por exemplo, a ultrassonografia, né? Ela vindo normal e sendo o primeiro episódio, ele não precisa ser investigado para frente, tá? Então, e também não precisa de profilaxia, porque ele não tem infecção do trato urinário de repetição. Então, essa parte final aí da resposta não está batendo muito, tá? Então, pensando numa criança de 1 ano
com pielonefrite, a gente teria que falar se teria, quando teria indicação de internar ou não teria. Ele fala que não aceita via oral, mas ao mesmo tempo a criança está hidratada. Então, de repente, não está aceitando tão bem, mas está aceitando a ponto de se manter hidratada. Então, de repente, essa criança tem condições de aceitar antibiótico via oral, né? E aí é um ponto que você pode descrever na resposta da sua questão, né? Quais seriam as indicações para uma criança de 1 ano internar nesse caso, né? Toxemia, incapacidade de aceitação oral, vômito pós-antibiótico, né? E aquela faixa etária que sempre é crítica em qualquer infecção, em qualquer caso, que é aquelas crianças menores de 2 meses, né? Ou criança séptica. Então, poderia botar indicação de internação hospitalar, se recusa via oral, se desidratação, vômito e tudo mais, hiporreatividade, exatamente. Então, sinais de alarme. Então, se criança com sinais de alarme, tais como tais, indicação de internação hospitalar com hidratação venosa, monitorar débito urinário, né? E aí, Jônia, nesse caso, poderia pesar fralda, a não ser que a gente não estivesse conseguindo quantificar essa urina, tá? E aí o tratamento antibiótico, nesse caso, para E. coli, seria empírico. A gente não tem na mão a sensibilidade da bactéria, né? Então, existem as drogas parenterais venosas e as drogas de uso oral. A gente pode botar o gabarito aí, Beth? Vocês falaram algumas que estão bem ok. Ah, tem que falar a nota, né? Ah, é. Antes. Pois Perdão. é. Eu esqueci também. Então, Essa vamos lá. daqui, ela avalia 3, 3. Uhum, sim. né? Então, aqui fala do manejo geral, alívio dos sintomas, analgesia, antitérmico, não fala aí dos critérios de internação, então, de repente, eu botaria meio aí nesse primeiro ponto. Fala da antibiótico terapia, não fala, fala da sulfa, fala que há possibilidade de resistência, então nitrofurantoína não é um ponto que a gente usa muito, fala só da antibiótico terapia oral e não fala de venosa, né? Deixa eu ver se você é mal ou se você é boazinha, Beth. Carrasquenta e nepe. Ah, eu acho que perderia aí, Beth. Eu não botaria, não aceitaria antibiótico terapia, não, tá? Não é, em geral, bem coberto pela nitrofurantoína e nem pela sulfa, não é a primeira opção, nem a segunda, nem a terceira. Então, acho que ficaria com meio do manejo inicial, não receberia antibiótico terapia e as orientações, foi muito bem escrito, orientar os pais, isso no caso se fosse liberar, né? Orientar ou na alta após uma internação breve com antibiótico venoso, 48 horas a 72, retornar sinais de alarme, é, e os exames complementares se fossem cabíveis. Aquela parte lá no final eu não consideraria, tá? Então acho que ficaria aí o e-mail. Ok, então lá, nosso Ok? gabarito. Uhum. É, então vamos lá. É uma infecção urinária, febril. Então, o diagnóstico empírico. Cadê a tabelinha? Não entrou aí? Ela ficou atrás, ó. Ué, cadê? Ah, que susto. Essa daqui que Então você tá. quer? É. Então, conduta inicial é um tratamento, um antibiótico, né? Então, um tratamento empírico é direcionado a E. coli. Então, essas são as principais classes, isso de acordo com a Sociedade Brasileira e o Ministério da Saúde, tá? Então, cefuroxima, em geral, a gente usa mais a genta parenteral ou a mica direcionada. E pensando em sepse de foco urinário, a gente vai mais para o pipetazo e a cefotaxima,
Tá bom, pessoal? Então, aí, os três principais aí, que em geral são mais aceitos, é o cefuroxime, a genta e a micacina nessas doses, tá? É, E aí, a gente pensa naquele lactente que tá aceitando a via oral, não tem recusa a via oral. Acho que pulou bem o inicinho aí do gabarito, Beth. Não é E fala das indicações de aqui? internação, aí na cima, voltando. Então, a indicação de internação hospitalar, sempre que houver sinais de toxemia, desidratação e vômitos, é anterior a esse. Ué, então acho que eu comi bola, Tá então. fora da ordem. Mas não tem problema. Tá, depois você Tava me no fala que aí mesmo eu. ponto. Tá, que aí eu Isso, corrijo tranquilo. depois. Uhum. Então, Débora, ficou mudo o seu som. Débora? Uhum. não houve Voltou. corrigir. Voltou? Agora voltou. Então vamos lá. Internação hospitalar sempre que houver sinais de toxemia, desidratação, vômito, incapacidade de ingestão oral, idade inferior a 2 meses, paciente criticamente doente ou com risco de não adesão, tá? Ele não era toxêmico, né? Ele não tinha idade inferior a 2 meses, não estava criticamente doente, mas fica a dúvida aí se ele tinha capacidade ou não de aceitar a via oral. Então, a gente não tem essa resposta, né? Então, é bom sempre a gente colocar, assim, internação, indicar internação hospitalar se sinais e sintomas, tais, 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 tais. Então, por isso que na hora do manejo de antibiótico terapia, é bom falar a via oral e opção venosa também, tá? E aí, hidratação venosa se necessário e monitorização do débito urinário, certo? O importante é que o antibiótico empírico deve ser imediato, porque é uma infecção urinária febril. Perfeito, gente? E as orientações aos pais, né? Retorno após 24 a 72 horas, se febre ou recusa via oral, porque muitas das vezes a criança aceita a via oral, mas nesse período volta a vomitar, passa a vomitar ou passa a não aceitar o antibiótico, então ele tem que retornar, né? E se caso passar a ter infecção do trato urinário de repetição, tem que aprofundar a investigação, coisa que você não vai fazer numa emergência, por exemplo, e nem no momento da internação. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Aí é o 4. Então, 4. Explique a importância da investigação de anomalias do trato urinário após um episódio de infecção urinária febril nessa faixa etária. Então, quem conseguiu pensar lá nos exames complementares lá atrás e na justificativa, consegue responder bem essa pergunta, certo? Então, é para explicar a importância da investigação das anomalias, valendo 2 pontos. O que vocês acham, pessoal? Vamos ver o que o aluno botou, Beth? A investigação das anomalias do trato urinário é de suma importância, já visto que o quadro de pielonefrite nessa faixa etária não é comum e, quando ocorre, deve acender alerta para a possibilidade de anomalias normofuncionais. Anomalias congênitas do trato urinário? Normofuncionais, tá. O diagnóstico precoce evita recidivas do quadro, possibilita intervenção cirúrgica quando necessária, além de prevenir complicações como fibrose e cicatriz renal. Perfeito. Tá. 2. Acho que ganharia aí, Beth. Seria sem É. ser Na boazinha. verdade, assim, o diagnóstico não evita recidiva, né? O diagnóstico precoce, ele, na verdade, antecipa a gente do maior risco de recidiva, tá? Mas deu para entender, só para vocês entenderem como redigir um pouquinho melhor, porque você pode ter lá o diagnóstico de um refluxo vésico-ureteral, encaminhar corretamente para o urologista, começar uma profilaxia, mas você não vai
às vezes você não consegue evitar a recidiva, tá? Você identifica o risco aumentado de recidiva. Você identifica o risco, tá? E encaminha corretamente para o especialista. Então, dá para entender o que você falou. Acho que dá para dar 2 pontos, Beth. Sem Você tá ser sendo boazinha, boa, né? você tá, ó, tá sendo Não tô não, boazinha. não tô não, tá bom. Só tô pontuando que o que aí dá uma Tá, qual beleza. de cada, digamos assim. Tá bom. Nosso gabarito. Então vamos lá. Até 30% das crianças com coito febril apresenta refluxo vesicogluteral e outra anomalia anatômica do trato urinário, por exemplo, estenose de Jupe nos meninos, tá? O prognóstico de TU é bom, desde que a infecção seja diagnosticada e tratada precocemente, né? Então, quanto mais precoce a gente trata a ITU, menor, ainda mais a alta, menor o risco de sequela, né, de cicatriz renal. Crianças com maior probabilidade de doença renal crônica são aquelas que têm anomalia, que uma vez tendo anomalia, maior risco de infecção recorrente, e, portanto, pacientes com refluxo de alto grau, com cicatriz renal ou outras malformações do trato urinário devem ser seguidos com monitorização de pressão arterial, função renal e albuminúria, tá? São formas de a gente acessar a função desse rim. Crianças com primeiro episódio de tufebril abaixo de 2 anos devem ser avaliadas quanto a anomalias estruturais, como refluxo e displasia renal, principalmente meninos, tá? Abaixo de 1 ano. Certo, pessoal? Vamos lá, Beth. Vamos pra próxima? Sim.